a dificuldade de se relacionar com adulto infantilizado. Meu nome é Dani Odísio, eu sou consultora de relacionamento e sexualidade, especializada em superação da separação. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a dificuldade de se relacionar com um adulto infantilizado. Vamos colocar assim, sem generalizar, quando eu falo a mulher, porque a maioria das pessoas que me seguem são mulheres, mas se você for homem é só inverter os papéis, tá? Então, a mulher é bem resolvida, ela trabalha fora, é independente, é o que a gente chama de mulher madura. Só que o parceiro dela é aquele adulto infantilizado. É muito complicado se relacionar com um adulto infantilizado. Ele não assume as responsabilidades dele. Tudo é culpa sua. E mesmo quando, em alguma discussão, ele assume a responsabilidade, ele ainda culpa você. Tá bom, eu errei, mas a culpa foi sua. Eu fiz isso porque você fez tal coisa. Eu só falei aquilo porque você me provocou. O tempo todo ele tá culpando você. Ele nunca assume as responsabilidades dele. Um exemplo, ele quebra um copo. E aí ele vem e fala para você, olha, eu quebrei o copo, a culpa é sua. Aí você olha assim para ele, como assim a culpa é minha? Porque se você tivesse lavado o copo e guardado, o copo não tinha caído. Ou se você não tivesse deixado ele na ponta da mesa, eu não tinha esbarrado nele e derrubado. Gente, foi só um copo que caiu. A mulher adulta, ela vai olhar para o copo, vai catar a vassoura, pá, vai recolher e vai jogar fora. No máximo, ela vai comprar outra e repor. Mas o adulto infantilizado, ele vai transformar esse pequeno acidente numa tempestade. E às vezes, uma semana depois, 10 dias depois, ele vai voltar a tocar nesse assunto. Tá vendo? Você deixou o copo aí de novo. Se eu derrubar, a culpa vai ser sua. Você não viu que o copo caiu? Não deixa mais aí, põe na pia. Isso é assim, só para vocês conseguirem entender. O adulto infantilizado, ele nunca assume a responsabilidade. Tudo que acontecer é culpa do outro, sempre. Uma outra questão muito difícil de lidar com o adulto infantilizado é em questões da discussão. Não importa quem está certo e quem está errado para um adulto bem resolvido. O adulto infantilizado, ele quer ter razão, a qualquer preço, a qualquer custo. Ele mata e morre para ter a razão. Então você vai discutir por horas com ele e você nunca vai vencer uma discussão com ele, porque ele tem argumentos que ele tira do fundo do baú. Ele vai trazer situações que aconteceram há 10 anos atrás. Por quê? Porque não importa o que aconteça, ele não quer perder a discussão. Ele não quer, acaba até tendo relação. Ele não quer perder a razão dele. Ele precisa estar certo e ponto final. Não importa achar a solução do problema, não importa resolver o problema para ele. Para ele só importa ganhar a discussão. Então, geralmente, quando o casal está numa relação onde a mulher é saudável e o homem é infantilizado, eles têm discussões intermináveis. E isso desgasta muito a pessoa. É muito difícil lidar com esse tipo de adulto infantilizado, porque as discussões não têm fim. E muitas vezes essas discussões são muito banais. São por coisas que não eram nem para serem faladas, não precisava ser falada. Quanto mais virar uma discussão. E às vezes parece até que coisas menores geram discussões muito maiores até. Chegam a ter uma proporção muito maior do que quando é um assunto sério. Porque quando esse casal que tem o adulto infantilizado tem um problema real, esse adulto infantilizado ele fica sem reação. Ele não sabe como proceder, ele não sabe como resolver aquele problema. Porque é como se ele é um adulto, mas é como se ele fosse uma criança ainda. Então ele não sabe resolver problemas de adulto. Muitas vezes esse adulto infantilizado,
ele tem muitos problemas financeiros, gasta excessivamente demais, não tem controle com as finanças, ele gasta além do que ganha, esquece de pagar as contas, e aí quando vê, estoura o orçamento dele, da parceira, e aí o relacionamento vira um caos, porque quando mexe com a parte financeira, desestabiliza o casal, desestrutura. Não tem, quando um dos parceiros não tem um controle financeiro, não sabe poupar, não sabe economizar, não sabe fazer esse controle dos gastos, isso traz grandes brigas. E já atendi casal que os dois tinham esse problema. Os dois, a mulher tinha a compulsão por compras, e geralmente está relacionada a uma frustração, uma necessidade de preenchimento de um vazio, então ela sai comprando, ela acha que comprar, no momento que ela compra, gera uma sensação de prazer, e depois a dor fica ainda pior. Por quê? Porque aquela sensação de prazer passou e ela ainda ficou com a dívida. E o parceiro, por ser infantilizado, não assume responsabilidades, não se preocupa se pode ou não pode gastar. Chamaram ele para ir num churrasco, ele foi lá e passou o cartão. Foi lá, comprou carne, cerveja, foi para o churrasco, sem saber se ele podia ou não dispor daquele dinheiro, sem pensar se ele tinha condições financeiras para fazer aquilo. Ele não tem preocupação, ele não se preocupa com isso. Porque se o adulto infantilizado tem um adulto saudável, esse adulto saudável está sempre socorrendo ele, está sempre resolvendo os problemas dele, as enrascadas dele. Então ele vai, faz dívida, bagunça toda a vida financeira do casal, e aí essa parceira vai lá e conserta, organiza as contas, aperta, parcela, dívida, daqui a pouco ele vai e faz de novo. Então é muito difícil viver com essa, sabe, com essa instabilidade, com essa gangorra, sobe e desce, sobe e desce. E isso muitas vezes destrói o relacionamento. Muitos casais acabam se separando por problemas financeiros. Isso é um problema muito sério, principalmente quando um deles é muito seguro, quando um deles tem como valor poupar, economizar, guardar, quando ele tem a preocupação com o futuro. E aí esse parceiro sofre demais pelo outro ser gastador, não pensa no futuro, não se planeja, só vive o hoje. Aí há essa desarmonia entre o casal. Então isso leva muitos casamentos a chegarem ao fim, por não conseguirem lidar com as diferenças, tá? Uma outra questão do adulto infantilizado é que você tem que estar sempre cheio de dedos com ele, sempre cheio de tato. Porque dependendo do que você falar, você falou sem intenção nenhuma, ele se ofende. Ele se ofende, ele se magoa, ele acha que você está dando uma indireta para ele. Aquilo lá parece que, sabe, ele tem o ego tão ferido que aquilo lá feriu a alma dele. E aí às vezes ele fica por semanas de bico, igual criança mesmo mimada, porque você falou uma coisa que ele se ofendeu, mas que não era a sua intenção, que você falou completamente sem pretensão, sem maldade nenhuma, você simplesmente falou. Então é outra coisa muito difícil de lidar dentro de um relacionamento, porque dentro de um casal você tem que ter a liberdade de falar as coisas, de poder comentar, de poder às vezes até fazer uma brincadeirinha sutil, uma brincadeirinha leve. Mas quando você está se relacionando com um adulto infantilizado, ele se dói. Aquilo para ele é uma ofensa. É como se você, sabe, aquilo da indireta, é como se tudo que você falasse é uma indireta para ele. Ah, você falou isso para mim, você falou isso para me ofender, você falou isso para me machucar. Então isso torna o convívio muito difícil. E aí o que acontece? Para não ferir e para não gerar conflito entre o casal, essa pessoa geralmente, né, vamos continuar ali, aqui na dinâmica como se fosse a mulher dessa relação. A mulher é bem resolvida e o homem é o infantilizado, mas pode ser os papéis ao contrário, tá, gente? Adeque e adapte para sua realidade, tá?
Então essa mulher ela se afasta, ela se anula, ela para de conversar e interagir com o parceiro para evitar desgastes, para evitar discussões e constrangimentos, porque isso acaba chateando ela. E vai chegar um ponto que ela começa a perder a paciência, porque ela fala, puxa, tudo que eu falo ele se ofende. Eu não posso abrir a boca, eu não posso fazer nenhum comentário, eu não posso falar nada que ele acha que eu tô ofendendo ele. Então, ela começa às vezes até a ser um pouco mais agressiva nos comentários, porque com o passar do tempo isso se torna, sabe, uma encheção de saco. Ela perde a paciência realmente. Então, é outro ponto muito difícil de lidar com o adulto infantilizado. Uma outra questão é essa mulher, ela não tem a segurança de poder contar com o parceiro. Porque como ele é um adulto infantilizado, ele não sabe resolver questões. Ele sempre depende dela, ele sempre precisa dela, ele sempre espera dela e ele sempre deixa tudo para ela resolver. Quando tem um problema muito sério, automaticamente a responsabilidade vai ficar todinha para ela. Ela vai ter que resolver os problemas, ela vai ter que achar a solução, ela vai ter que dar os pulos dela. Esse aqui tá aqui, ó, como se ele realmente fosse uma criança. Porque criança não resolve problema de adulto. Então ele não tá nem aí, ela tá lá se descabelando, ela tá lá se desesperando e ele tá muito sossegado. Isso se torna muito pesado para essa mulher, porque ela tá carregando os problemas dela, as questões dela que todos nós temos e ainda tem que carregar do parceiro e do relacionamento junto, porque acaba ficando tudo para conta dela. Tá? Então, isso é uma coisa muito difícil também. Todas essas questões é muito complicada dessa parceira, dessa mulher aguentar. Se for ao contrário, porque acontece muito quando a mulher é infantilizada. Então, de novo, como eu já falei, tá? Adeque a sua realidade. O que esse adulto infantilizado faz? Ele faz birra, ele faz manha, ele se vitimiza o tempo todo, ele se ofende com qualquer coisa ou com qualquer um, e aí ele reclama da vida. Ó vida, ó céus, porque nada dá certo pra mim, porque fulano tá bem, eu não tô, porque ciclano deu certo na vida, olha a sorte que ciclano deu, mas eu não. Porque por ele ser um adulto infantilizado, ele não se esforça. Ele não paga o preço que as outras pessoas pagam para ter sucesso. E aí ele espera que as coisas aconteçam como um passe de mágica na vida dele, como se alguém fosse vir resgatar ele ou se alguém fosse dar as coisas para ele de mão dadas. Para ele ter uma promoção no serviço, ele precisa se esforçar, ele precisa se destacar entre a equipe. Às vezes ele precisa fazer um curso de aperfeiçoamento. Esse adulto infantilizado que ele vai falar, ah não, dá muito trabalho, ah nem quero, mas se eu for trabalhar e fazer um curso à noite eu vou ficar muito cansado. Não dá para mim estudar e trabalhar. Por ele ser um adulto infantilizado, ele não paga o preço para alcançar o sucesso. Só que quando aquele parceiro, aquele colega de trabalho alcança a promoção que ele queria, mas não quis pagar o preço, aí ele é o primeiro a apontar o dedo. Certeza que ele puxou o saco do superior lá ou do patrão. Ele só conseguiu essa promoção porque ele puxou o saco. Mas é sorte. Ele é sorte. Deve ter um padrinho. Algum padrinho indicou ele para o cargo. Pessoas como eu nunca atingem esse cargo. Entende a diferença? Ele não se responsabiliza, ele não paga o preço, ele não se esforça para conseguir aquilo que vai dar uma condição de vida melhor para ele. Porque aquele cara que ganhou a promoção fez hora extra, trabalhou de feriado, muitas vezes trabalhou final de semana seguido, ele se esforçou, ele se dedicou para conseguir ter os requisitos necessários para alcançar o cargo, para se tornar gerente, para se tornar o líder da equipe. E muitas vezes esse preço é caro para se pagar.
É difícil, é sofrido, é esforço físico, muitas vezes precisa estudar, precisa abrir mão de estar com a família, abrir mão de um descanso, de viagens, de passeios para poder alcançar o objetivo dele. Então, precisa pagar um preço. Ninguém alcança a vida dos sonhos sem pagar o preço necessário. Só que esse adulto infantilizado, ele não vê assim. Ele sempre vai dizer que foi sorte, que foi um padrinho, que foi indicação de alguém, porque para ele não assumir, eu tive essa oportunidade, mas eu não quis fazer o esforço, ele culpa os outros. Ele justifica que ele era mais qualificado, ele era mais capacitado, ele merecia porque ele tem mais tempo na empresa, mas ele não conseguiu porque o outro passou a perna nele, entende? Até no trabalho, esse adulto infantilizado, ele vai se vitimizar. Até no trabalho ele não vai pagar o preço, ele não vai assumir as responsabilidades dele de adulto, as responsabilidades dele como um profissional. Então, antes de você entrar num relacionamento, avalie. Este adulto, ele é muito bem resolvido? Ele é resolvido com as questões dele? Ele é emocionalmente saudável? O que é que ele tem para me oferecer? E isso, de novo, tá? Se o homem está procurando uma parceira, se ela tem essas qualificações básicas necessárias para ter um relacionamento, ou se a mulher está procurando um parceiro, se atente a essas necessidades, porque isso é básico, gente, isso não é qualidade, isso é necessidade básica. Você precisa se envolver e se relacionar com um adulto saudável, com um adulto emocionalmente saudável, muito bem resolvido. Ah, mas Dani, eu já estou, o meu marido ele é assim, ou a minha esposa é assim. E agora, o que eu faço? Eu não quero me separar. Você tem que começar a delegar funções para ele como adulto, para que ele comece a se posicionar. Não assuma todos os papéis, nem todas as responsabilidades. Delegue funções para ele. Olha, isso aqui é eu que cuido, isso aqui é você. Se ele se atrapalhar, no começo ele vai levar um tempo para entrar no ritmo, para aprender. Deixa, mas faça com que ele tenha responsabilidade de adulto. Não queira incentivar, não queira ser a mãe dele, não queira educar ele, não queira mudar ele. Não é esse seu papel, não é essa a sua função. Seu papel de esposa é de esposa, seu papel de marido é de marido, tá? Não queira ser mãe e pai do seu parceiro, não queira ensinar, não faça isso, não funciona, isso também destrói relacionamento. Mas delegue, distribua as tarefas, os pesos, os problemas, as necessidades dentro do lar, dentro do relacionamento. Isso vai trazer a responsabilidade para a vida dele, tá? E na hora da discussão, você já sabe que essa discussão não vai levar para lugar nenhum. Então evite ao máximo discutir com ele. Tente sempre fazer bons acordos. É difícil. Quem tem um parceiro que é um adulto infantilizado sabe do que eu estou falando, sabe o quanto é difícil fazer bons acordos com ele, mas trabalhe sempre com a lógica, com o raciocínio. Não deixe o emocional entrar, porque você vai perder essa discussão, você vai perder essa batalha. Porque neste momento, quem vai tomar conta da discussão é essa criança, é esse adulto infantilizado. Então, use argumentos lógicos e práticos, de preferência liste, e aí você faz ali um checklist, aí vocês vão ticando ali o que concorda, o que não concorda, faça bom, e sempre em um prazo curto, tá? Sempre o mais rápido possível, em pequenas doses diárias. Hoje eu resolvo um problema, amanhã outra questão, amanhã outra questão. Porque se você trazer uma coisa muito grande, vai sair discussão e vocês vão perder o tempo de vocês. Então seja prática, objetiva e rápida, um pouquinho por dia. Você vai conseguir ir fazendo esses ajustes para que o seu relacionamento se torne mais leve. O processo de amadurecimento desse adulto infantilizado é dele com ele mesmo. São dores que ele carrega da infância que foram mal resolvidas, mas isso é só ele com ele mesmo. Ele precisa querer mudar, ele precisa querer resolver essas questões. Ninguém consegue mostrar isso para ele, ninguém consegue fazer isso para ele,
por ele. Então, respeite e aprenda a lidar com essas questões para que o seu relacionamento se torne mais leve e para que você não adoeça, para que não se sobrecarregue demais, ok? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, deixa o seu like, dá o seu joinha para que este conteúdo seja divulgado para outras pessoas que precisam receber essa mensagem. E se você conhece alguém que precisa ouvir este vídeo, compartilhe com essa pessoa. Vamos espalhar coisas boas.